Papo com Pancho está de volta, a temporada 2 deste podcast que tem como objetivo conversar com blumenauenses ou com pessoas que moram ou atuam aqui em Blumenau e tem, claro, alguma experiência para contar, algo de interessante para acrescentar nas nossas humildes vidas aqui nessa cidade no Vale do Itajaí, em Santa Catarina do Brasil. Lembrando a você que Papo com Pancho está no YouTube, no @pancho.com.br, lá tem uma fila só de Papo com Pancho. Tá também no Spotify e em outras plataformas de podcast. Os cortes você pode assistir no Instagram, @pancho.com.br também. No YouTube e no Instagram é @pancho.com.br. Lá você acompanha também a agenda dos nossos episódios. Lembrando que Papo com Pancho é patrocinado pela Karsten, empresa de Blumenau que une bem-estar e inovação em artigos de cama, mesa e banho, além de decoração. Aliás, produtos que trazem mais aconchego para o seu dia a dia. Visite a loja Karsten de Blumenau e renove a sua casa com muito conforto. Neste segundo episódio de Papo com Pancho está comigo meu grande colega, jornalista, escritor, colega de faculdade, que mais? De música. A gente nunca tocou junto. Acho que não, né? acho que não. Mas o Evandro também foi músico, é músico, né? Tem violão. Teimoso. Evandro de Assis, jornalista. E agora escritor não, né? Agora é um escritor profissional, vamos dizer assim, porque já escreveu desde a época que dava aula na faculdade, né, Evandro? É difícil se auto-intitular escritora, né? Parece uma coisa meio pedante, não sei. Não, mas acho que sou escritor, sim. Agora escrevi. Eu acho que sim, né? Porque tem, pelo que eu saiba, 3 livros. Não, 2. 2. De minha autoria, 2. Mas o primeirinho lá. Não, aquele é o primeirinho. E o do Martin Mayer? Ah, sim, mas aquele eu sou um ghostwriter, assim, né? Entendi. Não, eu já participei de mais livros. Bom, obrigado pelo convite. Legal estar aqui contigo mais uma vez, bater papo é sempre bom. Eu na verdade, assim, eu participei já da produção de vários livros, né? É um dos meus, uma das minhas atividades profissionais, né? Então, eu edito livros, escrevo livros sob encomenda. Então, certo. O do seu Hans Mayer, que é um livro de memórias, mas é um livro dele. É um texto que ele, inclusive, escreveu. Eu editei, adicionei algumas partes, mas é um livro dele. Entendi. Né? O livro é dele. Eu já trabalhei com o Edgar Gonçalves, né? Nosso colega, na produção de algumas coisas também, como o livro da Blumenau Iluminação, né? Que é um livro super bonito, né? Com o design da Aline Fialho, ou as fotografias do Léo Lapis. Então, uma equipe muito bacana. O Léo e a Aline já participaram comigo num livro que vai ser lançado agora, no fim de 2025, que se chama Marcas da Imigração. É um livro sobre a imigração alemã em Pomerode, que é a cidade onde eu vivo hoje em dia. Eu sou blumenauense, mas moro lá há 8 anos. E a gente fez um livro que é muito voltado para o morador e também para o turista compreender os vestígios da imigração que seguem vivos em Pomerode. Um livro muito bonito. Mas livros meus, eu produzi essa biografia do Fritz Miller e em 2009 eu publiquei pela Edifurb um livrinho técnico para estudantes de jornalismo chamado Jornalismo e a Mídia Social. Quase nada que tem lá segue atual, então... De 2009 para cá muita coisa uma leitura mudou. que eu não recomendo hoje em dia. Mas né? é básico, não Mas é? ele tá lá. Eu tenho esse livrinho. Eu tenho alguns ainda, se alguém tiver interessado livrinho, em ler porque ele é coisas do pequenininho, passado. não é porque é um livrinho, né? É um livreto, é didático, livro. um livro didático para estudantes de jornalismo, mas hoje em dia, assim, serve como história do jornalismo apenas, né? Exatamente. Então, para saber como eram as redes sociais em 2009. E a gente veio aqui mais do que nada para falar sobre este último lançamento, mais recente, melhor dizendo, não o último, porque outros virão, já que eu estou te apresentando como escritor, já fica aqui uma pressão, que é Fritz Miller. Deixa eu até ler porque o título é grande. Fritz Miller, o gênio desconhecido que pôs o Brasil no centro da revolução científica de Charles Darwin, da Kant Editorial. Recém-lançado, agora em novembro, né, Evandro? Recém-lançado, foi muito bacana o lançamento na FURB. A gente vai ter um lançamento em Pomerode, agora em dezembro. E vamos provavelmente também ter um evento de lançamento em Florianópolis, ainda sem data, mas deve ser em 2026, porque o ano já ficou curto. Já ficou curto, né? Tá todo mundo pensando no fim de ano já. Mas o lançamento em novembro foi muito legal, porque tem bastante gente comprando para dar de presente de Natal o livro. Que bacana. Então a gente está bem feliz com a repercussão, ele está disponível nas livrarias. Tá para entrar agora nos próximos dias em livrarias digitais também. Ele vai ter a versão digital, então para quem
quer ler no Kindle, quer ler no iPad, enfim, vai poder... No computador, onde for. Onde for, ou no celular, né? Tem gente que gosta. Sim. Vai estar disponível. E a gente tem o plano futuro de poder levá-lo às escolas do Brasil, né? O que te motivou? Na realidade, sempre quis saber, porque assim, a gente falou muito de Fritz Miller no Bicentenário, né? Isso foi 2022. Foi o Bicentenário de Fritz Miller. Até onde eu sei, tu tinhas a intenção de lançar esse livro no Bicentenário, não aconteceu, mas ainda assim não desistisse da ideia, né? Mas o que te motivou na realidade? Porque por que escrever sobre Fritz Miller, né? Nesse momento, e por que essa abordagem? É uma biografia completa, na realidade, né? Ou seja, o que eu digo, que tu não estás abordando apenas do lado científico de Fritz Miller, que é o que todo mundo fala. Tu abordas também a questão política, familiar, pessoal, de imigrante, enfim, uma gama gigantesca aí de aspectos sobre Fritz Miller, né? O que te levou a escrever sobre ele, exatamente? Era um plano antigo escrever uma biografia, eu tinha isso na cabeça, né? Porque no dia a dia do jornalismo a gente escreve textos muito curtos, sempre superficiais, é da natureza da profissão, né? Para isso, ela serve para isso, né? Para a gente noticiar o que está acontecendo agora, né? E aí, inevitavelmente, você não consegue se aprofundar. Então, eu queria me aprofundar em algum tema. O Fritz Miller, ele surgiu por dois motivos. Primeiro, pela relevância, que eu já entendia que ele tinha, né? Era um personagem que merecia uma boa biografia. E em segundo, porque o Michael Tenfen escreveu uma crônica no Santa naquele ano de 2009, em que ele questionava por que a estátua do Fritz era tão diferente dele próprio. Né? E a estátua, de fato, não tem nada a ver com o personagem. A estátua que está na Praça Fritz Miller, ali na Rua São Paulo. Isso, ali no Vitor Conder. E eu olhava para a estátua, eu morava na frente da estátua. Né? A janela do apartamento onde eu morava era de frente para a estátua. E eu achava muito curiosa essa comparação. E eu ficava pensando, bom, se ele não é esse cara ali da estátua, quem é? Né? E aí você via nas fotos, realmente nas fotos ele já não era muito parecido. Sim. Mas quando você pesquisa um pouco sobre o personagem, logo fica muito evidente que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Então, dali surgiam várias dúvidas, né? Uma coisa interessante é que eu tinha desconfiança na época de que Blumenau exaltava Fritz Miller como seu próprio herói e talvez exagerasse um pouco na dose. Ah, tu tinhas essa impressão já? Tá. Eu achava aquela coisa do herói local. A província tá querendo fazer o seu herói ser mais importante do que era e eu não podia estar mais errado. Na verdade, era o contrário disso. Porque eu achei que tu tivesses pegado esse tema também, porque talvez a cidade não desse o valor que de fato o Fritz Miller tinha. Isso com o tempo eu fui percebendo. Tá. E aí acabou sendo também um mote de levar o projeto adiante. A cidade talvez distorceu então Fritz Miller por algum tempo, talvez? Não diria isso, Pancho. A questão é que a figura do Fritz é meio que uma coisa assim... É uma entidade, né? É o príncipe dos observadores. Então, o que significa isso? Né? Esse título foi dado pelo Charles Darwin. O amigo de Darwin. Isso eu lembro da minha professora lá no 3º ano do ensino fundamental dizendo: nós temos aqui em Blumenau o amigo de Darwin. Mas amigo como, se ele nunca foi para a Inglaterra? Né? Então, eu tinha essas dúvidas, assim. E outras coisas que foram surgindo ao longo da pesquisa. É verdade que ele não se dava com o Dr. Blumenau? Tem essas lendas, e qual era o papel dele na colônia Blumenau? Ele teve algum papel? Ele foi tão importante assim em Desterro, porque tem gente lá em Florianópolis que diz que as pesquisas mais importantes dele se deram lá em Desterro. Sim. E que ele devia ser mais desterrense do que blumenauense. Mais valorizado por lá do que por aqui. Apesar de estar enterrado todas aqui, essas coisas me interessavam, né? E foram me estimulando a pesquisar e pesquisar e pesquisar. Encontrei muitas pessoas que já tinham percorrido um caminho em pesquisa sobre Fritz Miller, né? E encontrei muitas obras, mas elas todas muito fragmentadas também. Então, uma obra falava das pesquisas sobre borboletas. A outra falava de Darwin, da relação com Charles Darwin. Outros livros, tem um livreto muito interessante com trabalhos biográficos, e cada um deles, um trata sobre a questão religiosa, o outro trata sobre o personagem na colônia Blumenau. Muito foco, né? Então, para tu ter uma noção assim mínima do personagem, teria que ler muita coisa. Exato. Né? O que afasta pesquisadores iniciais, né? E o público em geral, né? Do personagem. Então, eu decidi que eu queria fazer um livro pro leigo, que é o que eu poderia fazer. Eu não teria condições de escrever um livro sobre ciências. E por conta dessa escolha, né? Tu tivesse um trabalhão, né? Foram 7 anos aí
Quer dizer, ao longo de 7 anos fosse te dividindo aí, mas fazendo essa pesquisa em todos os aspectos, né? Isso que Sim. me impressiona. Porque... o caminho até tu descreveste um pouco, porque eu queria terminar em 2022 pro bicentenário. Só que era um plano que eu tava assim, sem muito método. Uhum. Eu tava trabalhando, teve pandemia, e as coisas foram acontecendo de um jeito que eu ia levando a pesquisa assim nas horas vagas, e quando chegou em 2022 eu não tinha o livro. Né? Eu tinha uma pesquisa já bem aprofundada, mas não tinha o livro pronto. E aí surgiu a ideia, eu dei a ideia lá para a NSC, onde eu trabalhava à época, de fazer uma série de reportagens para o Bicentenário. Isso foi em 2021, então o Bicentenário em março de 22. A gente produziu essa série, tanto para jornal quanto para televisão. Ela foi premiada, foi um sucesso, foi muito legal. E aí eu senti assim, bom, então é isso aí. Não vai ter livro. não sei o que vou fazer com essa pesquisa. Serviu para fazer essa série de Eu estava já reportagens. satisfeito com aquilo. Entendi. E aí o Michael Tenfen surge de novo nessa história. Porque ele tem uma editora, né? É um grupo editorial, na verdade, o Grupo Salto Grande, que tem alguns selos. E um dos selos é a Cante Editorial, que tem trabalhado com a ideia de livros para o Plano Nacional do Livro Didático. Entendi. Do Ministério da Educação. E o Michael me falou, bom, se tu quer escrever um livro para público leigo, pensa no público de ensino médio. Vamos tentar pensar nesse público. Porque se um estudante de 17 anos que está pensando em prestar vestibular entende esse livro, o público vai ser bem amplo. Então, foi daí que surgiu esse plano. De 2022 até agora, então, a gente trabalhou na execução daí do restante da pesquisa e da redação do livro, né? Edição e tudo mais. Né? E agora, então, ele saiu numa primeira edição com uma pré-venda, né? Com apoiadores que nos ajudaram a imprimir essa primeira edição. São poucos exemplares, só 500 exemplares. A gente já vendeu uma boa parte deles, espero que esgote logo. Bacana. Mas aí a gente tem esse desejo, né? De no futuro conseguir aprovar ele no edital nacional, para aí sim fazer ele circular bem, né? Chegar nas escolas de Santa Catarina e do Brasil. Sabe que às vezes eu fico pensando que no aspecto de mercado, né? Talvez tenha sido até mais interessante ter lançado ele depois do Bicentenário do que no próprio Bicentenário, porque eu tenho a impressão que o Bicentenário fez com que muita gente abrisse os olhos para Fritz Miller, começasse a entender e a criar uma certa atração, curiosidade em relação a essa personagem. Então, esse livro está pronto para esse pessoal que foi conquistado também com o Bicentenário. Numa dessa... foi até legal, acho que, lançar depois, não? O que tu acha? Já pensaste? Pode ter ajudado, eu não tinha pensado desse lado. O que eu tinha um pouco de receio e me perguntaram é que as pessoas talvez estivessem um pouco cansadas do personagem. E foi o contrário disso. Sim, achei muito impressionante o interesse que gerou. Porque eu tenho dito muito, né? É um livro para entender o personagem. Assim como se você, mesmo que você não goste de futebol, se você leu Estrela Solitária, do Rui Castro, que é sobre o Garrincha, você vai se apaixonar pelo personagem. Você não precisa gostar de futebol para isso. Né? Ou você vai ler sobre Getúlio Vargas. Você não precisa gostar de política para gostar dos livros do Lira Neto. Então, a minha ideia era essa. Você não precisa gostar de biologia para gostar do Fritz Miller. Então, eu quis apresentar o homem para além do cientista. Sim, eu explico a importância das pesquisas dele, explico como ele colaborou para o Charles Darwin, né? Tentando explicar de uma maneira didática e da maneira que um jornalista pode fazer. Eu não sou especialista em ciências naturais, né? Então eu não teria nem condições de fazer o papel de um professor de biologia, por exemplo. Né? Ou de história da ciência. Sobrou material, Evandro? Tem material assim que pode ser aproveitado num outro título, talvez? Sobre Fritz Miller especificamente? Não num outro título, Pancho, mas sim, sobrou. Sobra muita coisa. Sobra muita coisa. Muitos aspectos que não foram abordados? Muitas histórias que não foram contadas? Tem coisas que não cabem, né? Porque assim você precisa fazer escolhas, no fundo, que é como a gente faz no jornalismo. Exatamente. Né? Tem coisas que não dá para contar. Mesmo que num livro tu tenhas um pouco maior, uma liberdade um pouco maior, espaço, né, para contar mais coisas. Mas tem alguns detalhes que você escolhe deixar de fora pelo ritmo de leitura, né? Porque, assim, pode ficar um livro chato, né? Entendi. Tem coisas que... Porque você vai pesquisando sobre a vida do personagem, é uma coisa meio doida, tu fica meio obcecado. Sim, imagino. Porque daí tu descobre uma coisa mínima e acha que aquilo é o máximo. Porque ninguém nunca descobriu antes. Sim.
Mas não tem interesse. Quem é que tá interessado naquilo? Ah, mas aí que Né? tá a nossa... Talvez tu não esteja interessado... Assim como tu pode estar interessado e outro não, o contrário também vai acontecer. Tipo, isso aqui não é nada. Mas daqui a pouco o outro pensa... Mas tem que ter um não? cuidado, né? Pensando no público do livro. Porque tem que ser um livro interessante. Então, eu vou te dar um exemplo bem bobo. O Fritz Miller subiu no Morro do Cachorro. Certo. Né? Ninguém sabia disso. Não tá em É uma lugar informação nenhum. inédita. É uma informação inédita, mais ou menos inédita, porque existe uma carta pro irmão Herman Miller que Fritz conta. Que ele foi a um morro na região norte de Blumenau, o maior morro daquela região, mais alto daquela região. Então, é o Morro do Cachorro. Todo mundo tem como referência. Pela descrição que ele faz da subida, é óbvio que é o Morro do Cachorro. Mas aí ele descreve que ele foi com um grupo de amigos blumenauenses, que eles queriam fazer uma expedição e que ao chegar lá em cima, eles queriam ver o rio Itajaiaçu de lá. Certo. E não dava pra ver. Não dá pra ver. Não dava. Não dava pra ver porque tinha muito mato. Certo. Eu conto no livro a história de que ele esteve lá, porque é um momento do livro em que eu tô falando sobre vários lugares em que ele foi. Então eu cito que ele foi a Benedito Novo, eu cito que ele foi a Piúna, que ele esteve no Rio do Testo, não se sabe se foi até Pomerode, mas ele esteve no Rio do Testo. Enfim, a gente fala sobre um monte de lugar, perto do Spitzkopf ele esteve, talvez subiu o Spitzkopf, mas ele esteve lá no Ribeirão Caeté, que é aquele ribeirãozinho que desce lá do Spitzkopf. E aí eu conto tudo isso e aí cito o Morro do Cachorro. Mas eu não cito a curiosidade de que teve lá essa dificuldade de ver o Rio Itajaiaçu, eles decidiram derrubar todas as árvores que tinha lá em cima do morro. Caramba! Para poder ver o rio. Que loucura! É um aspecto curioso. Sim. Né, Inimaginável, vamos dizer assim. E ali eu acabou não entrando no livro. Entendi. Né? E... Eu achou mais relevante o fato dele ter subido lá do que ter cortado as árvores para ver o Rio Itajaiaçu. Assim, porque era um detalhe que estava ali. Mais um detalhe importante, né? Um detalhe engraçado, que serve para eu contar aqui. Né? Eu guardei algumas coisas pro teu podcast. Mas na hora, se acertei ou errei, eu não incluí no livro essa história. Tem muitas, tá? Tem muitas como essa. E muitas histórias que o Fritz conta em cartas, boas. Né? Muitas descrições de Santa Catarina. Acho que quem é catarinense vai gostar de ler o livro por isso. Assim, as descrições de Santa Catarina do século XIX são inacreditáveis. É muito bacana, né? Não é à toa que ele era o príncipe, né? Dos observadores. E porque ele descrevia tudo em minúcias. Mas as descrições são inacreditáveis porque, por exemplo, ele fala da Praia Brava de Itajaí, onde cresciam melancias no verão. Meu Deus. Então você imagina na Praia Brava que já tem restinga, mas imagina como era a restinga e que cresciam melancias na Praia Brava no verão, ele fala. Ele fala do Morro do Boi. E aí você imagina ele subindo. Toda a descrição subindo é muito rica do Morro do Boi. Ele fala da Praia de Porto Belo, mas ele fala da Praia de Porto Belo juntando Itapema e Porto Belo numa coisa só. Perequê, Porto Belo, todas aquelas praias ali para ele são Porto Belo. Né? Porque na realidade Porto Belo e Perequê estão separados pelo rio ali, né? Pelo rio Perequê, né? Itapema e Porto Belo, Itapema né? e Porto Belo, perdão, isso. Isso. Então ele fala do Perequê, ele fala de vários lugares. Então para quem conhece o litoral, para quem gosta ali do litoral, você vai descobrindo muitas coisas assim, e vai vendo a paisagem e imaginando quão maravilhosa ela era antes da urbanização. Se hoje já é, né? Esse trecho do nosso litoral é incrível, né? Imagina antes como é que não é. É um pouco triste também, assim, comparar as coisas. Sim. Sabe? Porque Balneário Camboriú, por exemplo, você imagina, ele fala de uma praia de areias brancas longa e a viagem de Blumenau a Florianópolis era feita primeiro, claro, margeando o rio Itajaiaçu até o rio Itajaí-Mirim. Ele foi a pé? Ele sempre ia a pé. Sempre ia a pé? Sempre mesmo. Raramente ele foi de barco. Havia essa possibilidade. Ou seja, ele Você foi pegava um barco de Blumenau a Desterro, hoje Florianópolis, a pé. Dezenas de vezes. Caramba. Sim, muitas vezes. Que loucura. Ele foi a pé até o alto do Morro da Boa Vista, em Rancho Queimado. Pensa, interior ali da Grande Florianópolis. Na Serra já. Né? Um lugar muito bonito, inclusive. Fui até lá. Ele foi até quase Curitibanos. Caramba. Subindo aqui o que hoje é a BR-470. Na época era uma picada. Ele ajudou a abrir essa picada junto com o Odebrecht, né? Para os primeiros estudos de uma estrada. Outra figuraça, né?
a ser explorada. Tem um livro muito publicações, importante, né? Sobre o Odebrecht, com muitos documentos. O Odebrecht é um cara inacreditável, porque ele que abriu essas estradas todas que estão aqui, ou pelo menos estudos criou as picadas que surgiram, né? Que deram nas estradas, nas nossas principais estradas. E os estudos geográficos e topográficos de toda a região e muito mais. Sobre limites entre o estado de Santa Catarina e do Paraná, fronteira Brasil-Argentina. Ele trabalhou em muitas frentes. É uma história incrível a dele também. Mas a do Fritz, então, ele teve em muitos, muitos lugares a pé e ele descreve muita coisa. A comida. E só isso daria um livro. A gastronomia de Fritz Miller. Olha só. Assim, porque ele descreve a gastronomia de Santa Catarina da época, dos caboclos, né, dos açorianos. Então ele fala da tainha, que ele comeu uma excelente tainha, que ele mergulhava a tainha em molho espanhol com pimenta e que eles botavam tudo em cima de uma esteira, uma descrição muito. Ele fala da carne de paca, que ele dizia que era a mais nobre das carnes de caça, né? Eles caçavam muito naquela época. Claro, né? Mesmo porque caminhando até Florianópolis ou até onde seja, tem que parar em um lugar para comer e nem sempre tem um restaurante para isso, né? Isso. Ele dormia muito em estalagens de alemães também. E isso é uma coisa muito curiosa, porque os alemães já estavam espalhados pelo estado, isso logo nos primeiros anos da colonização. Em 68, por exemplo, em 1868, ele faz uma viagem longa, essa até Rancho Queimado, e em vários lugares ele dorme em estalagens alemãs. Então eles provavelmente já sabiam, né? Os alemães conversavam entre si, trocavam correspondências e sabiam que lá em Santo Amaro da Imperatriz tinha um lugar para dormir, um alemão que abrigava os viajantes. Então, provavelmente eles já se instalavam calculando, né? Um dia aqui, ele vai caminhar tanto em um dia, e aqui tá precisando de uma estalagem aqui, vamos botar uma estalagem aqui. Já tinha essa mentalidade, provavelmente. Agora, engraçado, tu falas que, como o Fritz Miller descreve tudo que ele comia, na hora me lembrou, cara, é o Instagram de hoje. As pessoas fotografam e postam o que comem, vamos dizer. E aí ele fazia isso, mas ele fazia anotando, ou seja, tudo ele anotava. Era o que se fazia. Era a maneira que a gente tinha de registrar a nossa vida, era escrevendo, né? Porque não tinha outro meio, não tinha fotografia ainda. E as revistas científicas da época, elas difícil. Publicavam esses relatos. Então, assim, em alguns casos eram cartas que ele mandava para o irmão ou um amigo, né? Um colega cientista alemão. Ele lia, o destinatário lia e encaminhava para uma revista científica e era publicado. Entendi. Então, era comum isso. Então, até por isso a gente conhece muito desses textos, né? Porque eles foram preservados por essas publicações. Mas esse, em particular, é muito interessante. Ele tem uma viagem também para São Bento do Sul. Ele vai até Joinville, né, Dona Francisca, e de lá sobe a Serra Dona Francisca até São Bento. Entendi. Circula bastante ali pelo Planalto, né, pelo Planalto Norte. Ele estuda borboletas lá em cima. Quantos anos viveu Fritz Miller? 75 anos. 75 anos naquela época era bastante, né? Ou seja, se hoje a nossa expectativa de vida está em 76... É bastante. E ele viajou até os últimos meses de vida. Então ele viajou com um neto em 1896, que é o ano anterior à morte. Ele morreu em maio de 97. Ele fez uma viagem a Benedito Novo longa, até o interior de Benedito Novo, desde Blumenau, caminhando até um pouco de barco, até, se não me engano, só até a usina Salto. Ele vai de barco, depois... Agora me foge a memória se ele depois navega mais um pouco, mas ele vai muito por caminhos, né, por estradas, e conheceu a colônia Blumenau quase inteira, que não era pequena, né? Claro, enorme. Era gigantesca. Lembrando que a colônia Blumenau, na época, né, ia até, sei lá, Rio do Sul, praticamente. Sim. Ou seja, era gigantesca mesmo, não dá nem para imaginar conhecer tudo isso a pé. Né? E esse documento serve, inclusive, para pesquisadores de outras áreas, da história, por exemplo, da história desses municípios. Tem coisas ali que podem ser valiosas, entende? Quando alguém está tentando descrever um aspecto, por exemplo, da alimentação, alguém que vai pesquisar alimentação, ou alguém que vai pesquisar como era a cobertura vegetal. O Fritz descreve tudo ali. Né? Cada flor que ele vai encontrando, cada plantinha, cada inseto, ele descreve tudo. Minuciosamente. O que mais te surpreendeu nessa pesquisa toda, Evandro? O que mais te chamou atenção? Qual é o momento que tu acha assim, uau, que foi incrível assim, nessa pesquisa toda?
Poxa, tem uma coisa que eu acho que tem grande impacto que eu descobri, que é assim, a contextualização da morte da filha preferida do Fritz Miller na Alemanha. Vamos lá, são várias filhas, né? Ele teve 9 filhas. Mulheres. E um menino que morreu no parto. Certo. Esse é um drama em particular, fazendo um parênteses. Ele queria ter um filho homem, porque na época não existiam mulheres cientistas, praticamente. Ciência era uma coisa de homem. Até os professores secundários aqui de Santa Catarina da época eram homens. Não tinha professora mulher. Então o trabalho intelectual era para os homens. Então a gente tem que entender esse contexto. Ele queria ter um filho homem, para poder pesquisar junto com o filho. Depois ele teve a oportunidade de fazer isso com os netos, né? Com Franz Lorenz, né? Com Fritz Lorenz e com Hans Lorenz. Corrigindo. Eles são os netos dele, né? Que deram origem depois à Companhia Lorenz. Mas os dois, especialmente o Fritz Lorenz, pesquisou muito bromélias com o Fritz aqui. Fechando parênteses do filho que morreu. A filha, Rosa Miller, era a que tinha pendão para ciências. Ela desenhava muito bem, ela gostava de ciência, ela pesquisava com o pai desde menina, tem vários registros disso. E eles tinham uma afinidade também por causa disso, especial. Ele fala dela como a minha filha preferida. E ela vai fazer a formação intelectual dela na Alemanha, vai estudar lá. E em 1879, agora eu estou citando datas de cabeça, eu sou péssimo para isso, então se eu errar algo, me perdoe. A gente vai ter que conferir no livro depois. Mas ela estava em Berlim estudando, ela já tinha feito a formação para ser professora, ela já estava apta a ser professora, e ela se suicida. Né? Ela morre em junho de 1879, foi um desastre absurdo, familiar. E também para a história do Fritz. Porque ela tinha combinado com ele que ela escreveria a biografia do Fritz. Né? E Charles Darwin, durante 5 oportunidades, falou para o Fritz escrever esse livro. Entendi. Escreva uma biografia, a história de um naturalista no sul do Brasil. Que isso vai vender muito bem na Inglaterra. Tinha muito interesse por esse tipo de livro na Europa da época. Certo. E o Fritz considerou essa possibilidade, conversou com a filha, tinha esse plano. Mas em 1882, um pouquinho antes da morte do Darwin, ele escreve uma carta. Na última vez que Darwin sugere isso para ele, ele diz assim: agora que minha filha Rosa faleceu, esse plano eu não vou levar adiante. Isso prejudicou demais a divulgação da obra do Fritz. Entendi. Porque a primeira biografia sobre ele só vai ser publicada em 1915. Então quase 20 anos depois da morte dele, por um primo em segundo grau dele, que se chama Alfred Möller. E um outro parênteses também, esse sobrinho, esse primo em segundo grau, que era bem mais jovem, por isso muita gente chama ele de sobrinho, ele reuniu uma papelada enorme de cartas, artigos científicos, documentos. Só que esses documentos todos desapareceram depois que o livro foi publicado e até hoje eles estão desaparecidos. Entendi. Então, esses dois fatos prejudicaram demais a divulgação da obra e da vida do Fritz, principalmente da vida. Essa filha, então, falece na Alemanha, mas sempre foi um mistério essa morte dela. A questão do suicídio é sempre um mistério. Claro. Né? Mas, nesse caso, o que eu consegui foi trazer bastante contexto do que estava acontecendo na vida dela na época. Para tentar entender por que aconteceu isso. Entendi. Ela estava vivendo lá num apartamento em Berlim. Uma irmã dela, que se chamava Emma Miller, que tinha problemas físicos e mentais congênitos e estava na Alemanha justamente procurando cura, estava morando com ela, então ela estava vivendo com essa moça, tendo que cuidar dela e tendo a responsabilidade de construir a própria carreira, sabendo que havia muitas expectativas sobre ela. Entendi. Ela também, isso eu descobri, foi diagnosticada com algum problema respiratório. Tem essa documentação. Jornais da época noticiaram o episódio. E consta, então, que ela foi a um médico e esse médico constatou que ela tinha uma espécie de insuficiência respiratória que eliminava qualquer possibilidade de uma carreira docente. Caramba. Então, é nesse contexto que ela se suicidou. Entendi. E, assim, o meu palpite
é que ela tinha tuberculose, né? Que na época era uma condenação de morte, né? Demorava, às vezes, 3, 4, mais anos até. A pessoa vivia muitos anos, mas... Era uma sentença de morte. Era uma sentença de morte, Sim. porque poucas pessoas escapavam da tuberculose na época. Mas ela também tinha um histórico familiar. A mãe de Fritz Miller morreu também de problemas respiratórios. Uma irmãzinha dela morreu em desterro com 4 meses de idade. A linguagem da época, né? O Fritz diz que ela sucumbiu ao catarro. Nossa Senhora. Né? Então, um problema respiratório grave. Claro. Né? O irmão do Fritz Miller, Hermann Miller, morreu também por problemas respiratórios. Tinha um que eu histórico também familiar, desconfio então. que se fosse tuberculose, porque ele foi buscar tratamento nos Alpes, o que era muito comum, inclusive naquela região ali dos Alpes italianos, entre a Áustria e a Itália, onde ele morreu. Tá lá, eu encontrei, inclusive, pela internet o túmulo dele. É um ponto quase que de interesse turístico. Uma pequeníssima comuna italiana onde ele está enterrado. Mas naquela região havia, naquela época, o que eles chamavam de sanatórios. Né? O escritor Franz Kafka, por exemplo, que morreu de tuberculose, ele andou muito por aquela região ali, nesses sanatórios, buscando tratamento, porque se acreditava que os ares... daqueles lugares eram benéficos, benfazejos, né? Benfazejos. Faziam bem para os pulmões. Sim. Então, o meu palpite é esse, que ela teve tuberculose e isso foi para ela... Né? Tanto que ela fica durante quase um mês, assim, meio que reclusa dentro do próprio quarto, né? Até que acontece a morte dela. Entendi. E foi terrível. Toda essa revelação para ti trouxe foi impactante. essa sensação de... e de que aquilo ali tem uma importância grande para a biografia dele mesmo. Principalmente né? isso. Um outro aspecto que eu acho que avanço bastante no livro é sobre a relação com o Hermann Blumenau, né? Porque por muito tempo se acreditou que ele tinha um problema com o Fritz. Eles eram inimigos, vamos dizer assim. Não se gostavam. Isso. Que eles não tinham uma boa relação. Deixa que eu sirva mais água. E que eles não tinham uma boa... E que, na verdade, que eles representavam desejos diferentes para a colônia Blumenau. Que o Hermann Blumenau queria conduzir a colônia com mão de ferro, como conduziu. E o Fritz Miller queria uma colônia mais livre, né, mais democrática. E assim, resumindo para os dias de hoje... germânica, vamos dizer assim. Muita gente traduz isso de formas bastante diferentes e equivocadas. E adjetivar tudo isso hoje também em é sempre dia complicado. diriam que o Blumenau era de direita e o Fritz de esquerda, né? O que é um erro completo. Certo. Mas a verdade é que, assim, tem muita lenda nisso. Né? Então eu consigo demonstrar com documentos, com cartas, com artigos em jornal e com decisões que os dois tomaram que não é verdade. Eles podiam ter discordâncias e uma delas é pública, né? Mas que é a questão provavelmente. que é a questão religiosa, né? O Fritz Miller era ateu e ele falava sobre isso abertamente com quem quisesse conversar com ele. E Blumenau achava que isso não era uma boa influência para os colonos. Claro. Isso é verdade. Mas daí a concluir que Blumenau mandou Fritz Miller para Florianópolis ser professor por causa disso... Para deixá-lo afastado aqui da cidade? Eu acho que é um pouco de exagero. Entendi. É um pouco de exagero. Fritz Miller continuou falando muito bem de Blumenau depois. Blumenau indicou Fritz para cargos importantes depois também. Ou seja, depositou confiança nele em algumas situações. Eles trocavam livros e plantas já na velhice aqui em Blumenau. Então, eles tinham uma relação amistosa. Tinham suas diferenças, mas tinham um respeito e sabia que um podia crescer com o outro. Sim. E o Fritz concordava com praticamente tudo que o Blumenau fazia na colônia. Então, eles tinham visões muito parecidas. Fritz viveu ali naquela casa do museu, Evandro, na Rua Itajaí? E por quanto tempo foi a principal moradia dele? Onde mais ele passou aqui em Blumenau? Ele morou em 3 lugares em Blumenau. O mais conhecido é onde tem a casa até hoje, o museu, que está fechado. Infelizmente. Nos últimos 50 anos ele ficou mais fechado que aberto. Né? Brincadeira. É uma... loucura. Não dá pra uma entender. chaga que Blumenau insiste em manter. Não dá para entender, mas enfim. É muito triste isso. Mas enfim, a casa que ele viveu mais tempo é a da Rua Itajaí. Ele viveu 30 anos lá, de 1867 a 1897.
ele quando chegou, ele ocupou um lote no Garcia. Então, a primeira morada dele foi no Garcia. Os primeiros lotes da colônia Blumenau entregues aos colonos foram no Garcia. Ah, é? Porque a colônia começa em 1850 com os colonos ocupando o que é a Stadtplatz. O centro histórico. E o Ribeirão da Velha, o Blumenau tinha a primeira casa dele ali. Então, a primeira ocupação é ali. Ribeirão da Velha, lá em cima, onde é a prefeitura? Exato, a primeira casa do Dr. Blumenau é ali. Eu não sabia. Sim. O famoso ataque de índios, de indígenas, de 1852, se dá nesta casa do Dr. Blumenau. Olha só. Aí, então a ocupação é na beira do Itajaí-Açu, as primeiras ocupações. Só que os primeiros colonos, poucos ficaram. Aqueles 17 imigrantes, pouquíssimos ficaram. Tanto que a gente vê os sobrenomes deles e a gente não reconhece muito bem, porque Isso. São os outros sobrenomes que vieram depois que permaneceram na cidade. Tanto que durante muito tempo se comemorou o aniversário de Blumenau na chegada destes colonos em 1852. Certo. Turma da qual o Fritz faz parte. Ele e o irmão, August Miller. Né? Então, e aí depois eles revisaram a data. O lote que o Fritz ocupa é o número 1 Entendi. da colônia. Então, o primeiro lote da colônia, oficialmente reconhecido como o primeiro lote da colônia, é o do Fritz. Que fica no Garcia. No Garcia. Tá. Ele fica localizado, é bastante possível, por meio dos documentos, concluir isso, muito perto daquele conjunto de edifícios. Ali tem o edifício Bavária e tem mais um outro conjunto que se chama... Floresta Negra. Floresta Negra. De tijolinho. Entre esses dois edifícios, do outro lado da Rua Amazonas, ou seja, do lado esquerdo para quem está indo para o bairro. Ok. Tem uma elevação ali, eu esqueci os nomes, tem umas ruazinhas ali, eu esqueci os nomes. Verdade. Naquela elevação ali, provavelmente é ali que ele morava. Entendi. Então, depois ele foi para Rio Itajaí? Depois ele mora só 2 anos no Garcia. Depois ele se muda para Ponta Aguda. Olha. Ele e o irmão, os dois, né? O lote número 1 era o dele, o 2 era o do August Miller. Eles concluem que aquela região ali do Garcia ficaria muito tempo com dificuldades de transporte. Certo. Até hoje o Garcia tem dificuldades de transporte. Só entra e só sai por um lugar. Aliás, por dois, né? Mas um do lado do outro, né? Rua Amazonas e Rua Armaújo. Mas eles estavam muito corretos na avaliação deles, porque eles eram agricultores. Claro. E eles estavam vendo que eles iam plantar cada vez mais e eles iam ter que escoar a produção. O Ribeirão Garcia já não era navegável. Eles, assim, durante poucos meses do ano era possível chegar de barco até onde eles viviam. Entendi. Então, eles tinham que carregar porco, tinham que carregar batata, tinham que carregar sementes, tudo nas costas. Não era carroçável o caminho, então não dava para chegar de carroça. Então, eles decidiram ir para Ponta Aguda, para uma região perto do Rio Itajaí-Açu, porque aí bastava botar num barco e levar até o centro da colônia. Entendi. Cruzando os documentos, e essa é uma novidade também que o livro traz, a localização do lote, é possível delimitar mais ou menos, eu não vou dar todo o spoiler, porque as pessoas têm que ler o livro. Com certeza. Mas é possível delimitar mais ou menos a localização desse lote e não é onde a maioria das pessoas imaginava, ali pela Prainha, pela Ponta Aguda, pela Rua República Argentina. É um pouco mais distante do que isso. É no Capim Volta. É pra lá do Capim Volta. Pra lá do Capim Volta. Capim Volta, pra quem não sabe, é o Forstad, né? Vamos dizer assim. Isso. Ali É a volta do Capim. O Anel Viário Norte, aquela região ali, vamos dizer assim. O Capim Volta é aquela curva bem grande que o rio faz, certo. A Ponta Aguda, certo. né? E é o lado do Sítio Figueiras ali. Entendi. Né? Então, que era uma volta do rio onde crescia muito capim, era uma área baixa, curva, né? Claro. Então, faz uma curva ainda, né? Ainda faz, a curva segue lá, ainda bem. O leito do rio segue igual. Ele foi bastante modificado, sim, mas... Sim. Então ele vivia provavelmente ali na região da Rua Silvano Cândido. Entendi. Né? Então ele morou mais 2 anos ali e aí foi embora para Florianópolis. Ah, tá. Quando ele volta, aí ele vive na Rua Itajaí. E em Florianópolis, ele também viveu em 2 lugares diferentes. Essa é uma coisa que foi descoberta há pouco tempo, inclusive, também está em cartas do Fritz Miller, mas ele viveu em 2 casas, ambas na Praia de Fora, hoje Beira-Mar Norte, mas ele viveu primeiro numa casinha muito pequena de madeira, na beira da praia, e depois ele viveu numa casa maior. É até engraçado isso, porque a historiografia ignorou essa casa maior, na minha leitura até um pouco propositalmente, assim,
Porque esse primo, o Alfred Möller, constrói essa coisa do homem desapegado de bens materiais, né? Daquele homem que só se vestia com roupas muito... E um homem desse não teria uma casa grande, é isso? E não é a verdade, né? Tanto ele gostava de quando... Desconforto. Quando ele ia ser fotografado, ele gostava de se paramentar, né? Entendi. Tem várias fotos dele de paletó, né, de gravata. E mesmo as fotos em que ele aparece como naturalista, com seu uniforme de naturalista, você vê que é uma foto posada. Sim, né? com certeza. É uma foto porque ele escolheu as roupas que ele Estrategicamente, queria o usar. pezinho levantado, aquela coisa toda, né? Apoiado no... A cigarrilha na mão. Apoiado no cajado dele, aquela coisa, né? É muito então, mas é um personagem muito interessante até nisso, né? Sim, é verdade. Você imagina como ele queria ser lembrado Tinha pelas vaidade, pessoas. né? Envolvida Porque essas na fotos história. eram para presentear. E nem era pro Instagram, olha só. Esse sim era o Instagram da época. Esse sim era o Instagram. Aí sim, né? Porque são fotos, com certeza. Ele dava de presente pro Darwin, ele deu uma foto que ele fez lá em Desterro. Aqui em Blumenau, ele fez as fotos com o Bernard Scheidmantel, né? Que foi o primeiro fotógrafo da cidade. Sim, tem um livro muito bacana sobre ele também. Aí, Do Jason, né? Rodrigues, exatamente. Isso, é. E ele... Então, era um presente que ele dava. Entendi. Então Cartão você olha postal. para aquelas imagens e fica pensando... esse cara queria ser visto dessa forma. Que loucura. Ele queria ser lembrado dessa forma. Sim. E foi dessa forma que ele foi lembrado. E trabalhava a imagem Ele teve dele, algum né? controle Que loucura. sobre a imagem dele. Sim. Me perguntar sobre o que eu deixei de fora do livro, tem uma coisa importante. Há uma foto inédita de Fritz Miller, ou quase inédita, Quase inédita, vamos lá. explica. perdida. A foto perdida de Fritz Miller. Então, se eu fosse continuar o livro, é uma coisa que eu iria atrás ainda. Né? É uma foto que está naquele livro Colônia Blumenau, que o senhor Marcondes Marchetti, com mais 2 autores que me fogem os nomes São agora. 2 volumes, se não me engano, né? 2 volumes, eles juntaram vários documentos sobre a colônia e Muito bacana, na aliás. página sobre Fritz Miller tem lá uma fotinha. Eu olhei para aquela fotinha e falei, essa fotinha Não existe. conheço. Aham. E fui descobrindo e conversei com o senhor Marcondes. Ele me contou, essa foto foi encontrada lá no arquivo histórico de Joinville. Entendi. E é uma foto que, se eu te mostrar, tu vai olhar para ela e vai dizer, é o Fritz. Para mim, é o Fritz. Mas eu não encontrei a foto. E o pesquisador que foi lá encontrar a foto, que agora também me foge o nome, o seu Marcondes já me falou o nome dele, agora eu poderia... Me perdoe o pesquisador, agora que eu não vou lembrar de cabeça. Mas ele disse, eu encontrei numa pasta lá no Arquivo Histórico de Joinville. Eu entrei em contato com o Arquivo Histórico de Joinville. A foto não existe. Não está catalogada. Então, pesquisadores que foram até lá procuraram a foto e não encontraram acharam. a foto. Mas ela deve estar lá. Em Mas algum é lugar muito ela deve difícil estar. de encontrá-la. Talvez não catalogada como Fritz Miller? Não, e ela não tinha identificação. Que loucura. Então, como eu não consegui ver a foto, Sim. só a cópia dela, não consegui manusear, não consegui saber, né? Enfim. Desafio para a próxima Eu gincana de Blumenau. eu não quis Encontre arriscar. a foto perdida de Fritz Miller. O pessoal da gincana pode ajudar. Olha. Eu não quis arriscar, enfim, aí o trabalho, né, de jornalista mesmo, Claro. né? Eu não iria publicar sem certeza. Não, então, com certeza, óbvio. Então ela não entrou no livro, essa foto, mas é o Fritz. Tu já pensou em... né, ouvindo a tua história, ouvindo tanta coisa que tem de detalhes que não foram publicados, talvez, ou que podem ficar para um próximo, mas não dá vontade de trazer isso a público em pequenas pílulas, seja num perfil, numa rede social, ou num blog, ou algo do gênero? Você diz assim, pílulas do livro? Do livro e coisas que não estão no livro também, que ficaram de fora e que de repente podem ser aproveitadas. Talvez. Acho que seria tão Um bacana. plano que eu tenho, na verdade, é menos ambicioso, ou talvez mais ambicioso, que é criar algum tipo de banco de dados de documentos relacionados a Fritz Miller para outros pesquisadores daí, Perfeito, né? para ajudar. Mas para ajudar e fomentar novas pesquisas. Eu acho que isso é bem importante. Alguns naturalistas da mesma época e que se corresponderam com Fritz têm bancos de dados incríveis, e por causa deles é que eu consegui fazer o livro, e de vários outros bancos de dados, né? Digitais. Charles Darwin tem um maravilhoso online, você consegue ver tudo, você consegue ver as cartas originais digitalizadas. Cara, que sensacional. Ernst Haeckel também, o alemão, né, com quem o Fritz se correspondeu. Lá no arquivo do Haeckel na Alemanha, Isso é muito legal, na cidade de Iena, tem cartas do Fritz Miller lá inéditas que eu não tive acesso. Elas não estão digitalizadas e não estão traduzidas. Eu fico imaginando que tem muita gente que... Porque assim, quando tu falas com essa paixão assim, da pesquisa, de descobrir as coisas... na hora, eu lembro quando eu vou, de vez em quando a gente vai lá, sei lá, pro
até por conta do trabalho, né? No arquivo histórico, por exemplo, pesquisar alguma coisa, tu perde o dia ali. Perde não, ganhas, né? No fim das contas, mas tu vai perdendo, tu te empolga com uma coisa e vai atrás de outra e assim por diante e tal. E eu tenho certeza que tem muita gente que nunca fez isso e que se fizesse ia se ficar alucinado, porque vai pensar, meu Deus. Sim. E vai atrás de todos esses livros que já foram escritos sobre a nossa realidade aqui de Blumenau, sobre a história de Blumenau como um todo, que são inacreditáveis, né? Como esse que está sendo lançado agora por ti e outros tantos que a gente já citou aqui. A gente criticou ali a questão do Museu Fritz Miller, e tem que ser criticada mesmo, mas o arquivo histórico é um exemplo de como diferentes governos municipais souberam tratar com a história da cidade, né? Sim. E a dona Sueli Petri tem uma responsabilidade imensa nisso, porque é um raro cargo de confiança em que uma pessoa técnica conseguiu fazer um trabalho de longo prazo, né? Porque ela já trabalhou em governo do PT, do PSD, do PSDB, décadas. Então isso é muito importante, né? Tem um trabalho de longo prazo feito ali e com muito carinho, né? A dona Sueli, assim, é uma pessoa apaixonada pelo que faz, então o arquivo tá muito bem cuidado e os documentos agora inclusive está sendo atualizado, está sendo modernizado, isso e alguns documentos estão sendo restaurados. O livro A Origem das Espécies em alemão, né, a edição alemã que o Fritz recebeu, foi o primeiro contato que ele teve com a teoria, tem no arquivo histórico. Esse livro está lá e ele está sendo restaurado agora. Um trabalho incrível, cada página é mergulhada num líquido lá para recuperar as características. E preservar. Isso, né, tirar as impurezas, a gordura. Exato. É incrível, e o arquivo faz isso. E tem muita coisa sobre a família do Fritz lá, tem muitos documentos não traduzidos ainda também. Não sei se ficou algo de fora do livro que fosse muito importante. A maioria do que está lá, ou eu consegui traduzir, ou pelo menos ter uma ideia do que é o documento, e aí é algo que não valeria a pena incluir no livro. Mas eu tenho certeza que ficou muita coisa de fora. Por exemplo, esse arquivo do Alfred Möller, que eu falei que sumiu na Alemanha. Sim. Né? Se eu encontrasse esse arquivo, eu começaria tudo de novo. Por onde? Eu reescreveria o livro. Né? Então, eu espero que algum dia alguém encontre e possa fazer um novo livro sobre Fritz Miller a partir desses documentos, porque esse autor, ele deixou muita coisa de fora do livro. Porque tinha questões familiares, e muitos dos familiares estavam vivos ainda quando esse livro dele saiu. Entendi. Então, ele deixou muita coisa de fora, ele cortou muita coisa. Entendi. Né? A gente está encaminhando para o final já, Evandro, é uma horinha de conversa que a gente tem, e com certeza a gente teria muito mais a abordar. Né? A gente não falou do Charles Darwin, a gente não falou da política, que é sempre envolvente e misterioso. Foi prefeito da cidade. Foi prefeito da cidade. Tu abres o livro com aquele episódio da batalha, né, do Morro do Aipim, e localizar esses locais, né, visualizar isso tudo acontecendo é muito bacana. Sim. Mas enfim, vai ficar o desafio para vocês aí para adquirir o livro, primeiramente, né? Onde está disponível esse? Aqui em Blumenau, nas lojas da Blue Livro, já estão em breve em mais livrarias. Em Pomerode, na Refopa Jolie. Vai entrar agora na Amazon e de livrarias digitais, inclusive a versão para Kindle, né? E outras plataformas para leitura digital. Enfim, e comigo, com a editora, né? É só entrar em contato também que a gente proporciona. @eafinal_Evandro. Esse é meu Instagram. Esse arroba ficou da época do cafezão. Da NSC ainda. O Evandro participava no cafezão da Atlântida, né? Sim. E tinha um quadro lá, né? As pessoas perguntavam pra ti, né? Sobre as coisas. E afinal, Evandro, como é que ficou aquilo? Como é que ficou aquilo outro? É bacana a ideia, E afinal, Evandro, como comprar o livro do Fritz? É só ir lá e pedir. Maravilha, maravilha. A gente tem ainda edições disponíveis, talvez venham mais edições no futuro. E se tudo der certo, no futuro a gente quer fazer uma edição grande daí para escolas. Né? Bacana. Aí vai ser, imagina, se hoje fizeram 500 exemplares, né, vão ser milhares de exemplares para as escolas, com certeza. Como é que tá a tua vida hoje profissional, Evandro? Tu estás fazendo finalizaste o livro agora, 7 anos de pesquisa, mas claro, durante todo esse tempo, tu estavas atuando como jornalista e tu continuas atuando como jornalista, né? Sim, eu edito livros, como eu te falei, né? Trabalho com edição de livros. A gente conversou sobre Trabalho isso. também com assessoria de imprensa. Eu atendo principalmente clientes das áreas de turismo, gastronomia e cultura. Então, livros de outras pessoas. Eu faço, né, o trabalho de divulgação.
Trabalho muito focado em Pomerode, que é a cidade onde eu vivo há 8 anos. Então eu trabalho para a Associação Visite Pomerode, que é a entidade que promove o Natal de Pomerode, que promove os eventos, né? a Osterfest, o festival gastronômico, né? No Galho Chocolates eu atendo também, outras marcas lá de Pomerode. O Parque Vila Encantada, por exemplo. E também projetos culturais. Tenho trabalhado com vários, com autores de outros livros, com projetos de música. Então tenho trabalhado bastante, música ainda bem. Também? Que história é essa? Me conta aí. Sim, eu fiz não eu fazendo música, obviamente, porque eu não teria coragem, né? Como Mas assim? eu trabalhei com a turnê do Gustavo Bardin, o grupo Viocello, lá sim. de Viocello, de Jaraguá do Sul. Assessorando eles. Assessorando a turnê deles. Foram 15 shows em Santa Catarina, foi um trabalho muito legal de fazer. Tu foste pra Pomerode por causa do casamento. Por causa da Fernanda. Sim, por causa da minha esposa, a Fernanda. A Fernanda que tem um restaurante lá. Ela tem o La Spezia lá em Pomerode e era da família, da mãe, né? Isso. E na época a mãe dela já não tinha assim, a energia necessária para tocar um restaurante. E a Fernanda foi lá com toda a energia que ela tem, né? Não falta energia para ela. Querendo ou não, Evandro, foi um momento propício para ir a Pomerode, né? Porque a cidade cresce como nunca, né? Vamos combinar. Em relação ao turismo, principalmente, e a necessidade que esse crescimento traz de comunicação, né? De assessoria de imprensa, de marketing e tudo mais, né? Tu percebes isso? Sim, tens essa noção? Sim, de que fosse com certeza. Tivesse no lugar certo, conhecesse a mulher certa na hora certa e no lugar certo também. Quando eu morava em Pomerode, na verdade, quando eu fui para lá, eu ainda atuava em redação, né? Primeiro eu fundei o município Blumenau. Sim, verdade. E depois na NSC. Mas isso me ajudou também a conhecer as pessoas da cidade, né? E aí quando primeiro quando deixei o município, eu comecei um trabalho de assessoria de imprensa, mas daí veio a pandemia, veio o convite da NSC, né? Voltei a trabalhar em redação, e aí depois quando eu saí da NSC em 2023, aí sim assumi a carreira de assessor de imprensa, e esses contatos que eu tinha feito lá me ajudaram muito. Sim. E eu percebia, né, a necessidade que tinha, né? De construção de uma imagem do destino turístico. E é nisso que a AVIP, a Associação Visite Pomerode, tem feito, né, nos últimos 15 anos. Eles fazem um trabalho fantástico lá, de protagonismo da iniciativa privada como indutora, né, da estratégia do turismo. E eu tenho participado e colaborado em fazer isso chegar aos jornalistas, à imprensa e à comunicação de um modo geral, né? Presto uma consultoria também em outras áreas da comunicação para eles. E é bacana que dá resultado, né, Evandro? Porque, vamos combinar, né? Não é que seja uma pauta fácil, mas atrai, né? Tem seu charme, né? Pomerode, de fato, se destaca aí em relação a outros destinos, vamos dizer assim. E Pomerode encontrou a forma, uma forma de fazer turismo que é muito particular, muito dela, né? Porque Pomerode tem os seus atrativos turísticos naturalmente. E o principal deles é a cultura. O modo de ser, né? O modo de ser, o jeito de ser. O jardinzinho florido, a cidade limpinha, a cerveja feita lá, a linguiça Blumenau que nasceu em Pomerode. Desculpem, blumenauense, eu sou blumenauense, mas tenho que dizer. Pomerode fazia parte de Blumenau, afinal, né? Exatamente. É brincadeira. E os produtos incríveis que são feitos lá, as marcas que existem lá, né? O zoológico, que é um dos mais antigos do Brasil. E foi, acho que o primeiro grande atrativo turístico. Então a cidade, massa, como o Natal que está rolando agora, o Natal em Pomerode não é um Natal Disneylândia, não é um Natal Gramado. Não é aquela coisa assim grandiosa. Não, são as pequenas tradições. Você vai lá na banquinha, o mercadinho de Natal bem à europeia. Assim. Então você vai lá, tem o Stollen, tem um vinho de verão que foi criado agora, tem o calendário do Advento, vai ter a coroa do Advento. É uma tradição que é mantida lá. Então são as coisas que já existem, eles não inventam tradição. Né? Então tem um mérito muito grande nisso, que eu acho que é muito fácil de vender essa ideia. Né? Vender no bom sentido. Eu acho que o grande mérito é descobrir essas coisinhas, porque isso sempre aconteceu lá, mas nunca foi trabalhado como atrativo. Fazia parte do dia a dia das pessoas. A Rota do Enxaimel é o maior exemplo disso. É verdade. Né? Porque hoje ela é uma das... São apenas 2 cidades brasileiras que têm... que estão na lista das melhores vilas turísticas da ONU, da Organização das Nações Unidas. A segunda foi agora em 2025. Desde 2021, que é uma cidade gaúcha, agora me fugiu o nome, São Francisco de Paula, talvez. E Pomerode está desde 2021 com a Rota do Enxaimel. Que foi um trabalho incrível feito lá pelos empresários da Rota do Enxaimel, em que a Nugali Chocolates teve um papel bem de protagonismo, assim.
e que hoje são mais de 30 pequenos negócios envolvidos na promoção desse pequeno destino dentro do destino Pomerode. Entendi. Mas o que eles fizeram foi só articular o que já existia. Exato, organizar, né? Porque as casas já estavam lá, as famílias já moravam lá. E, na verdade, esse movimento todo ajudou a evitar o êxodo, inclusive rural. Porque tem famílias lá ainda que produzem milho, produzem leite, produzem palmito, tem uma série de de produtos agrícolas que ainda saem de lá. Então, o turismo ajuda a proporcionar uma renda para essas famílias que continuam no bairro, cultivando suas tradições, o seu jeito de viver, né? Inclusive preservando o meio ambiente. Sim. Então é incrível e é muito gostoso de falar sobre isso, né? E trabalhar com isso. E esses dias, eu não sei se foi no Instagram, no TikTok, não sei em qual dessas redes, que apareceu para mim um vídeo de acho que é um professor de alemão que está circulando lá e para saber se as pessoas falam de fato alemão ou não, e ele meio que faz um desafio, né? Tipo, vai lá e fala com o vendedor de uma loja, com o atendente de outra. Isso. É muito divertido. Eu fico pensando, cara, quem tá lá em outro lugar no país não consegue nem imaginar isso, né? Como assim um lugar que as pessoas falam assim fluentemente o alemão? Sim. E qualquer pessoa, não só as pessoas que... Porque em qualquer outro lugar do país, quem fala alemão é quem estudou alemão, quem teve dinheiro para isso, vamos dizer, ou que tem uma carreira que exige isso, né? Aqui não, né? Aqui todo mundo fala, quase todo mundo, não vou falar todo mundo, mas quase todo mundo. É muito bacana esse impacto. Quase todo mundo é um exagero, eu não falo. Vai lá, mas é a fácil cidade, encontrar alguém. E é uma cidade super acolhedora, eu cheguei lá, fui muito bem acolhido. Isso é bacana. Muita gente de fora vindo morar em Pomerode. Isso é importante dizer gente também. Daqui de Blumenau que escolheu Pomerode para morar. Gente de São Paulo, muito paulista morando em Pomerode. Muita gente de Brasília, conheci uma pessoa recentemente. Eu lembro que... Pessoas que estão querendo tranquilidade e vêm morar... E aposentados, por exemplo. Gente, eu quero comprar uma casa no interior de Pomerode e mora numa chácara. Tem muito disso. Isso já em toda a região, não só em Pomerode. Eu conheci uma família do Rio de Janeiro que há, acho que uns 30 anos já. Ela veio, a mãe, no caso, do rapaz com quem eu estudei, veio de Copacabana para cá, porque não aguentava mais a violência, naquela época já, imagina. E escolheu Pomerode porque ela era artista e ela achou que aquele lugar seria o ideal para ela. Não sei se está lá ainda, deve estar talvez lá, mas já naquela época me surpreendeu. Eu falei, meu Deus, o que levou alguém a sair de... Gente que trabalha... O home office trouxe muita gente para Pomerode. Verdade. Gente que mora lá e trabalha em home office. Ou gente que faz híbrido, trabalhando em Blumenau, mas não precisa vir todo dia para cá. Tenho amigos que fazem isso. Então, a população de Pomerode está crescendo, a cidade está crescendo, ainda de maneira ordenada. Isso é importante e tomara que continue assim. Não tenha dúvida. Há uma preocupação, acho, né? Houve uma discussão esse ano, acho que foi até em relação a outdoors, por exemplo. Eu lembro que o pessoal... É uma questão que está em discussão ainda. Então, o impacto visual e tudo mais, que é uma preocupação pertinente para uma cidade turística, né? Que se diz e é turística de fato, né? Ou seja, se São Paulo venceu essa discussão, Exato. Acho que a região toda precisa atacar essa discussão logo, né? Não tenha dúvida. Blumenau já passou da hora, Passou faz tempo, né? Quem sabe a gente segue os passos de Pomerode aí. Tomara que aconteça nisso também. Evandro, obrigado mais uma vez, né? Obrigado, segunda vez que a gente conversa sobre Fritz Miller. Primeira vez foi quando fizeste muitas outras. Aquela série de reportagens da NSC, né? A gente conversou também. Sim. Na época em live, né? A gente era pandemia, não era? Era pandemia. Foi na época que foi... Foi 22? Não, já tinha passado, eu acho. Já acho que sim. Acho que sim. Mas o teu trabalho tinha sido feito na pandemia, eu lembro bem disso. E agora a gente está falando aqui sobre, então, o livro Fritz Miller, o gênio desconhecido que pôs o Brasil no centro da revolução científica de Charles Darwin. Procure, porque vale a pena. Aliás, não só esse, tá? Leia sobre a nossa região, que é muito bacana. Tem muita coisa bacana sobre a história de Blumenau. Pode começar por esse aqui, indico. Acho sensacional. E depois busque outros que tem... Olha, é riquíssimo. Fica a sugestão, o livro que eu disse, Marcas da Imigração, dia 12 de dezembro, lançamento em Pomerode. Vai, dia 12 de dezembro. Esse livro é de distribuição gratuita. Esse episódio vai ao ar no dia 10, então depois de amanhã. Acho que vai acontecer Eu falei da data sem pensar nisso. Vai coincidir. Então, sexta-feira, dia 12, às 19 horas, vai ser na Torta em Paradis, lá em Pomerode, o lançamento desse livro. É uma produção da Tatiane Jansen, do Jornal de Pomerode. Ela me convidou para coordenar o projeto com Léo Lapis, Aline Fialho e grande elenco. O grande elenco é ótimo. É um livro muito bonito. A turma
recomendo. toda. Maravilha. Obrigado, Evandro, mais uma vez. Obrigado, Sucesso. Punch. Obrigado a quem acompanhou e teve paciência para ouvir a nossa conversa. Com certeza a gente vai conversar de novo, não necessariamente sobre isso, mas a gente tem muito assunto para conversar. A gente pode falar sobre o Uruguai, pode falar sobre podemos fazer um podcast música. inteirinho só sobre La Pedreira no Uruguai. Pronto, aqui, ó, 2 apaixonados por La Pedreira. Vamos combinar de fazer isso. Chamar mais alguns aqui. Mas aí tem que ter um tanazinho aqui, assim, né, no lugar dessa água. A gente faz isso. A gente faz. Boa ideia, Evandro. Adorei. Doce de leite. Quem sabe depois do verão, então. Quando a gente voltar com as impressões do Uruguai de 2026. Infelizmente esse ano eu não vou poder ir. Eu também não vou. Que pena. Que droga. Mas enfim, fica a sugestão. Tá bom. Obrigado, Evandro. Obrigado a você também que acompanhou mais esse episódio do Papo com Pancho. Lembra que a gente está no YouTube. É só procurar por Papo com Pancho ou por @pancho.com.br. E também pode seguir lá no Instagram, @pancho.com.br, no Spotify e nas outras plataformas também de podcast. Um grande abraço a todos e até o próximo episódio.